Krishna, bom dia. A partir de hoje a gente vai começar a transmitir a aula do Srimad Bhagavatam aqui por Jundiaí Mandir, pelo Templo Hare Krishna de Jundiaí. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1º, capítulo 2º, o verso 7º. Cantar um pouco primeiro. Pode tocar um cartelzinho bem baixinho, tá, gente? Tato Jayanudiraye. Então eu leio o verso sozinho, um verso muito famoso. Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayatya Shuvairagyam Gyanam Chayatya Haitukam. Então vamos repetir
palavra por palavra. Vasudeve, Vasudeve, a Krishna, Bhagavati, a personalidade de Deus, Bhakti Yoga, contato do serviço devocional, Prayojitaha, sendo aplicado, Janayati, produz, Ashu, brevemente, Vairagyam, desapego, Jnanam, conhecimento, Cha, e Yat, aquilo que, Ahaitukam, sem causa. Tradução: aquele que presta serviço devocional, a personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Quem considera que o serviço devocional ao Supremo Senhor Shri Krishna é algo assim como os assuntos sentimentais materiais, pode argumentar que sacrifício, caridade, austeridade, conhecimento, poderes místicos e outros processos semelhantes de realização transcendental são recomendados nas escrituras reveladas. Segundo eles, Bhakti, ou o serviço devocional ao Senhor, é para aqueles que não podem executar as atividades mais elevadas. Geralmente se diz que o culto Bhakti é destinado aos Shudras, Vaishyas e a menos inteligente classe feminina. Mas realmente não é assim. O culto Bhakti é a mais elevada de todas as atividades transcendentais e, portanto, é simultaneamente sublime e fácil. É sublime para os devotos puros que são sérios quanto a entrar em contato com o Senhor Supremo, e é fácil para os neófitos que estão apenas no limiar da casa de Bhakti. Alcançar o contato com Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é uma grande ciência que está aberta a todos os seres vivos, incluindo os Shuras, Vaishyas, mulheres e mesmo aqueles que são inferiores aos Shudras de nascimento humilde. Isso para não falar dos homens da classe elevada, tais como os Brahmanas qualificados e os grandes reis autorrealizados. Outra atividade de alto nível, designadas como sacrifício, caridade, austeridade, etc. Todas elas são corolários que fluem do puro e científico culto Bhakti. Os princípios de conhecimento e desapego são dois fatores importantes no caminho da realização transcendental. Todo processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. Desapegar-se das coisas materiais não significa ficar totalmente inerte, como pensam os homens com um pobre fundo de conhecimento. Naiskarma significa não se ocupar em atividades que produzam efeitos bons ou maus. A simples negação não significa negação do positivo. Negação do que não é essencial não significa negação do essencial. Do mesmo modo, desapego das formas materiais não significa anular a forma positiva. O culto Bhakti destina-se à compreensão da forma positiva. Quando se compreende a forma positiva, as formas negativas são automaticamente eliminadas. Portanto, com o desenvolvimento do culto Bhakti, com a aplicação do serviço positivo à forma positiva, naturalmente nos desapegamos das coisas inferiores e nos apegamos às coisas superiores. De forma semelhante, o culto Bhakti, sendo a ocupação suprema do ser vivo, tira-o do gozo material dos sentidos. Este é o sinal de um devoto puro. Ele não é tolo, tampouco está envolto em energias inferiores, nem tem valores materiais. Isso não é possível por raciocínio seco. Na verdade, isso acontece pela graça do Todo-Poderoso. Concluindo, uma pessoa que é um devoto puro tem todas as outras boas qualidades, a saber, conhecimento, desapego, etc. Mas aquele que só tem conhecimento ou desapego não está necessariamente bem familiarizado com os princípios do culto de Bhakti. Bhakti é a ocupação máxima do ser humano.
Om Aigyana Timiranda Syagana Jana Shalakaya Chakshur Militan Janatas Mahishigura Venama Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jana Bhutale Swayurupa Kadat Mahayanda Dat Swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabano Jagatpate Gopesha Gopka Kantara Kanta Namostute Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayatya Shuvayagam Gyanicha Yadya Haitukam. Aquele que presta serviço devocional à personalidade de Deus Shri Krishna imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Tem alguma coisa? Não. Não? Bom, esse verso é muito famoso e muito importante e filosófico. Vou tentar falar um pouquinho dele, né? Não dá para falar tudo, porque tem muita informação, mas vamos falar o básico aqui, tá? Prabhupada, no significado, ele estipulou a diferença de serviço de atividades positivas e negativas, né? Então, se a gente fosse verificar de uma forma materialista, a gente entender que tudo que eu faço de bem para as pessoas seria positivo e o que eu faço de mal para as pessoas seria negativo. Mas na visão de Bhakti, como ele está falando, isso não é verdade. Fazer o bem ou fazer o mal, caridade, autocontrole, todas as qualidades que ele citou aqui, se não forem conscientes de Krishna, elas são negativas. Mas por que elas são negativas? Como que eu posso ter caridade negativa, penitência negativa? Porque elas ainda enredam a alma nesse mundo material, né? No primeiro verso no começo agora do Bhagavata mesmo, isso vai ser explicado, né? Como no Néctar da Instrução, o Prabhupada explicou também no primeiro verso, uma atividade boa não anula uma atividade ruim não anula a boa, né? Toda vez que eu pratico atividades boas, eu vou ter que nascer nesse mundo de novo para desfrutar da bondade que eu fiz. E toda vez que eu pratico atividades ruins, eu vou ter que nascer nesse mundo para sofrer essas atividades ruins que eu tive. Então, qualquer uma das duas atividades, para um devoto, é tida como uma atividade negativa. Por quê? Porque me segura ainda nesse mundo material. Então, quando eu consigo praticar serviço à Suprema Personalidade de Deus com conhecimento, né? Eu não estou me enredando mais nesse mundo, eu estou escapando desse mundo. Por isso que é uma atividade positiva. Esse é o primeiro ponto, que é muito filosófico e importante que a gente entenda, né? Toda e qualquer atividade tem que ser baseada em Guru, Shastra e sábios, né? Que é no mestre espiritual, nas escrituras e nos sábios, né? Nos sábios que entendem a consciência de Krishna. Aí aqui, Prabhupada cita também a visão antiga, desculpe, a visão antiga, que eram tidas sobre Bhakti, que Bhakti é só para pessoas de qualidade inferior de entendimento, né? E aí é colocado os Shudras, os Vaishyas nem fala, são os Shudras, são mulheres, e abaixo dos Shudras, que são pessoas materialistas, né? Pessoas que não estão dentro do Varnashna. Mas quando a gente avalia a Kali Yuga ela é feita de pessoas de baixo nível. Então está todo mundo no mesmo nível, e no nível baixo, claro. E o entendimento de Bhakti Yoga não é para esse pessoal, o entendimento de Bhakti Yoga é para todo mundo. Por quê? Porque é o entendimento da alma, está dentro do coração de todo mundo. Não importa que relação que eu tenho com esse mundo material, que relação que eu tenho de entendimento material. Se eu me render a Krishna, eu recebo 2 prêmios, que é o que fala nesse verso. Eu recebo conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, resultado de prática espiritual é desapegar-se do material, né? E desapegar-se com conhecimento, porque não adianta nada eu me desapegar sem conhecimento, porque isso para. Se o conhecimento não vier junto com o desapego para, né? E o desapego também não é resultado necessário, porque o Prabhupada fala aqui também, existem classes de pessoas transcendentalistas que adquirem desapego também,
Mas o desapego também não vai levar a gente para lugar nenhum. Porque eu tenho que ter desapego desse mundo material e apego a Deus. Apego à consciência de Cristo. Apego à transcendência. Senão não adianta. Então, a prática do processo da consciência de Krishna, ela é muito avançada, extremamente avançada, porque nos 3 mundos materiais poucas pessoas têm acesso a esse conhecimento, né? Porém, ele é muito simples de se seguir, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala Raja Vidya, Raja Guhyan, Pavitram Idam Tamam, Pratyakshavagamandamyan, Susukam Kartam Avyayam. Ele fala que de todos esses dos conhecimentos existentes, esse é o Raja Vidya, é o rei dos conhecimentos. Raja Guhyan é o rei de tudo que é segredo, né, secreto. Pavitram, ele é puro. Uttaman, ele é a meta última da vida. E Pratyakshavagamandamyan, por ser um dharma, né, por ser uma dedicação à vida que dá percepção direta da alma, né, Susukam Kartum Avyayam, ele é fácil de se praticar e pratica-se alegremente. É o que Krishna fala, né, nesse verso. Então, a consciência de Krishna, para aquele que é realmente rendido a Krishna, ela é fácil de praticar, ela é saborosa, ela é feliz, e ela me dá desapego desse mundo material maluco e não me dá apego ao mundo espiritual e me dá conhecimento para ser feito isso de forma adequada, né? O que mais? Aqui ele fala, ó, os princípios de conhecimento e desapego são 2 fatores importantes do caminho da realização transcendental. Todo o processo espiritual leva ao conhecimento perfeito de todas as coisas materiais e espirituais. E o resultado de tal conhecimento perfeito é que nos desapegamos da afeição material e nos apegamos às atividades espirituais. E aí, em qualquer processo que isso aconteça, a pessoa vai cair, né, na consciência de Krishna. Ele vai ter que servir a Krishna, porque esse é o conhecimento último, né? Para não nascer mais nesse mundo, Krishna fala Jama Karma Chamedivyam Yovetita Twataha Tyaktadeham Punarjama Naitiman Etisu Arjuna. Ele fala, para aquele que entende as minhas Jama, meu nascimento transcendental, Karma, as minhas atividades nesse mundo, Chamedivyam, entende que isso é divino, né? Não precisa, Naitiman Etisu Arjuna, não precisa mais nascer nesse mundo. Por quê? Porque entendeu isso daí, né? Então, inicialmente, aquele que presta serviço devocional, imediatamente já começa a adquirir conhecimento sem causa e desapego do mundo. Tendo esse conhecimento sem causa e desapego do mundo, vai entendendo cada vez mais o nascimento e as atividades de Krishna. Quem anda nesse processo não nasce mais nesse mundo. E o que é mais incrível, porque quando ele se autorrealiza, ele não está nem aí se ele vai nascer nesse mundo ou não. Ele não está mais preocupado com isso. Ele está preocupado em simplesmente servir a Krishna com sinceridade. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Comentários, perguntas? Então, muitas vezes, quando a gente fala... Pode deixar assim mesmo. Quando a gente fala com as pessoas a respeito de viver, né, com equilíbrio, com tranquilidade, mas fala da questão de viver no estado de presença, viver focado no momento atual, né? Tem o ponto positivo, né? Não ficar se lamentando pelo passado, não ficar ansioso pelo futuro, mas é uma definição meio vazia, porque não inclui a presença de Krishna nessa determinação, né? E aí, quando a gente fala de processo devocional, existe essa questão, né, de não ficar se lamentando pelo passado, mas porque Krishna está presente, que otorga para a gente a consciência superior, né? Então, de olhar para a meta última a cada passo que a gente dá. E aí, como o senhor acha que a gente pode reforçar essa consciência da meta superior ao realizar, né, os processos diários do serviço devocional? Não sei se eu entendi qual que é o cerne, mas falando sobre o que você está falando de
Eu ouço isso o tempo todo, todos nós ouvimos. Aquele que se preocupa demais com o passado fica preso ao passado, né? E sofre. E aquele que está muito preocupado com o futuro fica depressivo, né? A depressão, que é explicada pelos esse pessoal que quer cientificar tudo, né? E é verdade, é científico mesmo. Ele diz que a depressão vem daquele que se preocupa demais com o futuro, né? Mas quando a gente vai fazer uma avaliação um pouco mais profunda, se preocupar com o futuro é até importante, né? Porque senão a gente não cria, tipo, sei lá, se eu não estou preocupado com o meu futuro, eu como do jeito que eu quiser. E isso vai me dar problemas futuros, né? Mas agora ficar desesperado pelo futuro é falta de entender que Krishna controla tudo, né? E se lamentar pelo passado é também achar que não foi Krishna que estabeleceu, né, o que a gente passou. E que Krishna também não entende o que está acontecendo. Então, quando a gente entra na consciência de Krishna, muda-se essa visão. E aí também tem a outra parte desse pessoal que fala que a gente tem que pensar em prosperidade e que essa prosperidade vem na nossa vida, né? Então, eu não posso pensar que eu sou pobre. Eu tenho que pensar, eu tenho que determinar que eu vou ser rico. E é um processo importante também. O problema é o ponto focal. Ele quer ser rico. Prosperidade para essa pessoa é riqueza material, facilidade material. Então, o grande problema é a visão que essa pessoa tem. E quando ela começa a não receber de prêmio o que ela achou que teria, ela vai ficar depressiva, preocupada, né, com o futuro. Mas quando a gente tem uma prática espiritual, que você estava falando de vincular isso à nossa prática espiritual, né? Quando a gente cria uma prática espiritual científica, por que a prática espiritual é científica? Porque muitas pessoas a praticaram e ela deu certo. Então, se ela funciona, ela é científica, né? Então, se a gente cria uma prática espiritual em que eu entendo, né? Um verso que o Sr. Brahma falou para Krishna, que é Tateno Prapan Samik Shamano, Bhujana Evatma Kritam Vipakan, Hri Vapi Vapobi Vidadana Namaste, Diveta Yomuktapada Sadayabhati. Ele fala para aquele que entende que o que veio, o que ele está recebendo hoje, é resultado do que ele fez no passado. O que ele vai receber no futuro, a misericórdia de Krishna, né? E ao mesmo tempo ele continua dedicando sua vida a Deus, em mente, palavras e inteligência, essa pessoa já está liberada desse mundo. Então, entender que Krishna controla tudo, resolve todos esses problemas. Por quê? O que eu passei no passado já passou, certo? Eu vou sofrer. É claro, a lei do karma faz isso. Eu vou sofrer alguma coisa baseada nisso. Tudo bem. Eu aceito de bom grado, porque quando eu sofro algo, certo? E esse algo me dá conhecimento e maturidade, está ótimo, não tem problema nenhum. O futuro, se eu estou praticando algo hoje espiritual, o meu futuro vai ser um resultado espiritual. Não tem como eu praticar sinceramente espiritualidade e receber problemas materiais no futuro. Eu só vou receber problemas materiais no futuro se eu criei isso para a minha vida. Então é um processo muito justo, que as pessoas que sofrem de depressão por causa do futuro ou ficam presas no passado, elas só não entenderam um ponto básico, um só, né? Que Krishna controla tudo e que existe uma lei eterna e justa do que eu faço, eu sofro por isso, ou eu desfruto, sei lá, eu recebo, né, o que resultado direto do que eu fiz e vou receber resultado direto do que eu faço. Então, mudo minha vida hoje, aguento o resultado do que eu fiz de mal e com certeza absoluta futuramente vou receber o bem, porque estou fazendo o bem, né? Agora a pessoa, os materialistas que pensam nisso, eles não querem deixar de praticar as coisas ruins que eles praticam e não querem ter o resultado disso. E eu não estou falando nem de matar alguém, não é isso não, é comer mal. O cara come mal hoje, ele vai sofrer no futuro o resultado do que ele comeu mal, do que ele usou, como ele usou o corpo. Não é isso? É básico. Agora o cara quer viver mal e ganhar um resultado bom, isso não fecha, essa conta não fecha.
e está com uma vida boa, se destruiu o corpo no passado, ou a mente, destruiu qualquer coisa, também a conta não fecha. Então, a vida é muito mais natural do que a gente imagina. E por que a vida do devoto é feliz? Porque ele está vivendo uma situação que não tem como ele receber um resultado ruim. Não tem como. O que ele vive é a vida para Krishna. Né? Então, aí chega um momento que, por isso que chega um momento que o devoto não está mais nem aí para onde ele vai, para o que vai acontecer com ele, porque ele já está autorrealizado, autossatisfeito. Né? Porque aí quando Sarvabhauma Bhattacharya foi citar esse mesmo verso que eu falei de Brahma, ele mudou, ele não era mais Mukta Pada Sadaya Bhakti, ele mudou para Bhakti Pada Sadaya Bhakti. O Sr. Chaitanya reclamou, falou, não, você mudou o verso do Bhagavatam, mas o Sr. Chaitanya entendeu. Por quê? Porque Mukti é se liberar dos problemas desse mundo. Bhakti é viver a vida espiritual plena o tempo todo. Então não tem uma fórmula errada. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando isso, você tem que ser positivo, para ter positividade lá na frente. O resultado, eu nem comentei muita coisa, a única coisa que eu falei para a pessoa foi, se você ficar repetindo água o tempo todo, você vai matar sua sede futura? Não vai. Então eu só repetir, que nem um papagaio, que meu futuro é bom, isso não vai me dar um futuro bom. As minhas atitudes boas vão me dar um futuro bom. Né? Desliga. Parece que tem algum comentário ali, não tem? Não. Ah, agora apareceu. Enfim. Foi o Otávio falou, usando um ditado... Tá meio escuro. Usando um ditado como a alegoria, aqui se planta, aqui se colhe. Mas não podemos nos esquecer que pode haver uma geada e eliminar os frutos de que plantamos, sejam frutos bons ou frutos não bons. Entenderam o que ele falou? Ele falou que aqui se planta, aqui se colhe. Mas a gente ainda tem um problema da geada. Eu planto aqui, me dá uma geada, eu não vou conseguir colher. Né? Porque eu vou ter problemas aqui ainda. Então, esses aspectos externos também podem nos dificultar a vida. Mas assim, quando eu trabalho consciência de Krishna, as escrituras falam que a gente tem 3 tipos de misérias que a gente passa nesse mundo material. São a de Bhautika Klesha, a de Atmika Klesha e a de Daivika Klesha. São as misérias vindas da nossa mente, dos outros e da natureza. O devoto puro também passa por essas misérias. Devoto puro também sofre com o corpo, também tem doença, né? Tem todos os problemas que uma pessoa normal tem, que uma pessoa comum tem, né? A diferença é que ele recebe isso como dádiva de Krishna, sofre o que tem que sofrer e continua servindo a Krishna. Tudo um teste. Tudo um teste, né? Ele vê como teste, às vezes ele vê até como uma situação corriqueira, ele não está mais vendo isso. Quando a gente vê a história do menininho Xing lá, Xing, sei lá o nome dele, mas acho que é Xing, que é o filho do Brahmana que amaldiçoou o Parikshit Maharaja, porque Parikshit Maharaja colocou uma guirlanda de cobra nesse Brahmana, né? Quando o Brahmana acordou e viu a guirlanda de cobra, ele nem se preocupou, ele simplesmente tirou a guirlanda, ele tirou a cobra. Tirou a cobra e ele tinha uma foco, uma meta. A meta dele era servir Krishna. O menino ele não entendeu, o Brahmana entendeu, o pai entendeu. Então, mesmo se a gente sofra nesse mundo, às vezes a gente nem leva em consideração esse sofrimento. Por quê? Porque a gente tem uma meta, que é a consciência de Krishna. E nem Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Abandone todo tipo de religião, rei-se a mim, né? Eu te livrarei de toda reação pecaminosa, não temas, né? Então, esse pode verso... ser uma coisa superficial, né? Então, esse verso é inteligente, ele está traduzindo como todo tipo de religião. Mas, na verdade, o Sarva Dharma, a palavra Dharma, ela é um pouco mais profunda até. Abandona todo tipo de atividade. Abandona tudo e simplesmente se renda a mim. É claro que não está falando que você vai jogar tudo para cima. É consciência. Você pode estar fazendo a mesma atividade que você fazia, mas a sua consciência mudou, se rendeu a Krishna. E o não temer
É o resolver o problema do passado e do futuro. Eu não temo mais, eu não tenho mais problema do que Krishna pensa para mim. Certo? Beleza? Acabou? Vê se o Otávio falou mais alguma coisa. Otávio, Hare Krishna. Hare Krishna, Otávio e tem a Mataji também, a Priscila. Ah, aí boa, Priscila. Ela falou alguma coisa ou não? Não. Então tá bom. Então, muito obrigado, Hare Krishna, bom dia. Haribo. Todas as glórias da Shila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Prabhupada.